Uma boa noite. Eu cumprimento você que está aí do outro lado, com a paz do Senhor Jesus. Te convido a fazer parte deste culto, você que está na sua casa conosco. Nesse momento nós vamos adorar o nome do Senhor, declarar que Ele é misericordioso e vamos adorar o nome desse Deus que tem renovado a sua bondade, a sua fidelidade todos os dias nas nossas vidas. E logo depois que você possa ficar aí para ser ministrado pela palavra que Deus tem para o seu coração. Abra o seu coração e adore ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Abre sua boca e vamos declarar que o Senhor Deus é o rei. Os se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Jesus, o único rei dos reis, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, Jesus, a tua igreja te adora, Senhor, tu és, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja
dia eu poder adorar, né? E declarar que esse reino dele é sempre eterno. Um rei bondoso, um rei misericordioso, que é o nosso Senhor. E por isso nós estamos alegres em servi-lo. Amém, querido? Vamos entregar ao Senhor esse louvor, essa adoração. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que estão assistindo a este culto. Futuramente assistirão, Pai, que venham ser alcançados pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Senhor, que queiram fazer parte desse reino eterno, Senhor, esse reino de graça, esse reino de misericórdia, que eles venham ser alcançados, ó Pai, pelo teu amor. Ó Pai, fala conosco na sua palavra e nos ensine, Senhor, e nos instrui naquilo que precisamos aprender. Assim nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Que gostoso, né? Que delícia poder dizer que nós fazemos parte da Igreja de Deus, que adora o Rei Jesus, que nós reconhecemos que Ele é o Rei da Glória. Estamos aqui na nossa campanha, já no capítulo 10 de Daniel. Essa é a última revelação que Daniel recebeu. O capítulo 10, 11 e 12 de Daniel trata da mesma revelação. Então, nós vamos ainda fazer o capítulo 11 e o capítulo 12, mesmo porque nem dá para fazer num dia só. Mas o capítulo 10, 11 e 12 trata do mesmo assunto. E nós estamos felizes porque Deus tem nos ensinado coisas preciosas, né? Estamos na campanha Rei da Glória, Rei do Mundo, ou o próprio Rei, ou o Rei próprio, a quem você serve. E nós nos alegramos porque a cada semana nós temos mais convicção de que queremos servir o Rei da Glória, né? A gente vê aí as notícias todos os dias e cada dia mais a gente tem certeza. Hoje é um dia histórico, queridos. Um dia histórico, um dia em que Israel fez um acordo diplomático com os países árabes. Isso nunca aconteceu na história. Então hoje é um dia histórico para o mundo, para o reino do mundo. É um dia histórico. E o Senhor Deus que ama Israel, o Senhor Deus que ama o seu povo, Ele está no controle dessa história. E no momento certo, Ele vai interferir, Ele vai intervir. E o reino do Senhor Jesus será de fato estabelecido. E isso que nós cantamos agora, este louvor que nós cantamos agora, a tua igreja te adora, será uma realidade em toda a terra. Hoje é um grupinho pequeno aqui, um grupinho pequeno ali, né? Mas um dia, e em breve vem, o reino da terra será do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o capítulo 10 de Daniel, ele é pequeno. Então nós vamos ler todo ele, porque, né, o livro de Daniel, ele é tão maravilhoso. E aí as pessoas aproveitam a oportunidade de coisas não muito claras, porque do capítulo 7 para cá, ele é linguagem profética, e tem tantas coisas que se falam aí que não são verdades a respeito da palavra de Deus. Isso é muito triste. Então nós vamos ler todo o capítulo e pedir a Deus com aquela mesma humildade que nós temos pedido toda semana, que Deus revele para nós o que nós precisamos hoje, o que nós temos a capacidade de entender hoje, né? Com aquela humildade, sem pretensão de discutir com ninguém. Amém? Vamos ler então o capítulo 10, livro de Daniel. Deus abençoe você que está em casa. Esqueci. Paz do Senhor Jesus para quem está aqui. Graça e paz da parte de Deus para quem está em casa. E do Senhor Jesus Cristo também. Amém? Subi aqui tão inebriada pelo louvor, pela presença de Deus, que eu esqueci de novo. Me perdoe, gente, de cumprimentar você. Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho. E também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. Na original, no hebraico original, tem 3 semanas de dias inteiras, viu, queridos? Para diferenciar das semanas de anos do capítulo anterior. E no 24º dia do primeiro mês, então aqui foram 21 dias literais, viu? E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, em algumas versões Tigre, ergui meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém, um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão. E nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E disse-me ele: ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que, com a semelhança dos filhos de homens, tocou. Eu abri a minha boca e falei e disse para aquele que estava diante de mim: ó meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. E disse: ó homem grandemente amado, não temas, ser forte, sim, ser forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido. Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Eis que o príncipe da Grécia virá. Porém eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Vamos orar. Amado Deus, a tua palavra ela é santa e ela é maravilhosa. Senhor, sentir um pouquinho da tua presença já é maravilhoso demais para nós. Nós ficamos como que extasiados ao sentir o teu toque, o toque da tua presença. Obrigada, Pai, por teu Santo Espírito que está aqui na terra conosco,
com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, cuidando do seu povo. Muito obrigada, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o glorioso Rei da Glória, que está sentado ao seu lado e em breve virá para nos levar para junto de Ti. Eterno Deus, por favor, abre o nosso entendimento e clareia, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, a verdade da Tua palavra para nós. Capacita-nos a compreendê-la. Fala, meu Senhor, conosco de modo simples, Senhor, que podemos entender. E capacita-nos a colocar em prática a verdade da Tua palavra. Livra-nos do engano dos homens. Livra-nos do engodo do diabo. Ó Deus Todo-Poderoso, e preserva-nos em Cristo Jesus até aquele grande dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, né? Capítulo 9, nós vimos que Daniel teve lá aquela visão maravilhosa das 70 semanas, e era o primeiro ano de Dario. Então aqui, 2 anos já havia se passado, e Daniel estava orando. Aqui o decreto já tinha saído, o povo já tinha voltado para Jerusalém, para reconstruir o templo, né, para reconstruir a cidade. E Daniel tinha ficado junto com aquele monte de gente que nós falamos no livro de Esther. Alguns historiadores dizem que se passaram 4 anos, né? Mas aqui ele diz no terceiro ano de Ciro. Em algumas explicações históricas, diz que o primeiro ano do reinado de um rei não era contado. Então, se está falando do terceiro ano, na realidade, era o 4º ano. Isso para nós também, né, é irrelevante. A gente já se passaram tantos mil anos, né? Esse negócio de ficar falando quantos anos, isso aí não faz muita diferença. Mas, enfim, Daniel aqui estava orando, e aqui acontece aquele famoso jejum de Daniel. Ele, por 3 semanas inteiras, e semanas de dias, 21 dias, Daniel estava orando a Deus e jejuando. Um jejum não total, mas aquele jejum de consagração que nós já fizemos. Daniel abriu mão de todas as coisas gostosas, e ele estava se alimentando apenas do básico, porque ele diz: não comi nenhum manjar, nenhuma carne, nenhum vinho. Que fique claro que era o vinho sem mistura, né? Não era esse vinho alcoolizado que a gente tem hoje aí. Mas era um vinho sem mistura, e o povo de Deus consumia o vinho, que é benéfico para a saúde. O vinho puro da uva, né, é benéfico para a saúde. Hoje em dia não existe quase, praticamente, é muito raro. Hoje em dia é um vinho alterado, e nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós cantamos que Jesus dá o vinho sem mistura, né? E Daniel, ele abriu mão do vinho, abriu mão dos manjares, abriu mão de todas as coisas gostosas, e ficou durante 21 dias, vamos imaginar se fosse na nossa cultura, comendo feijão e arroz. Feijão e arroz, 21 dias, sem carne, sem Coca-Cola, sem doce, sem guloseimas. E ele dedicou-se à oração pelo povo de Deus, queridos, porque ele tinha decidido ficar lá em Israel pela idade dele, enfim, e de repente até para cuidar das outras pessoas que tinham ficado. Mas os que tinham ido embora lá para construir o templo, eles estavam passando por aquele tormento que o livro de Neemias nos conta, que os samaritanos tinham se levantado contra a reconstrução de Jerusalém, e aquela perturbação. Vocês lembram aqueles nomes dos perturbados lá, né? Que liderava a rebelião, e vocês não vão construir nada, que vocês não dão conta, vocês não são de nada. E Daniel, sabendo disso, ele se colocou a orar pelo povo de Deus, dizendo: Deus, o Senhor, talvez ele dizia na sua oração, o Senhor cumpriu o que falou, mandou o seu povo de volta para Jerusalém, mas olha como está o seu povo lá, Senhor, os vizinhos perturbando, e eles estão sofrendo muito. Mas Deus havia falado através de Gabriel no capítulo 9, né, que eles reconstruiriam, mas com muita aflição. Porque Deus é o Senhor da história, ele já sabia tudo o que estava acontecendo. Mas Daniel mostra para nós aqui no capítulo 10, de imediato, o poder da oração intercessória e o poder do jejum. Daniel se colocou em oração e jejum, intercedendo pelo seu povo. E aqui, queridos, nesse capítulo 10, a gente tem Daniel, ele descreve que quando ele estava orando, e ele saiu para orar na beira do rio, acredito que se distanciou lá do palácio, para ter aquele momento que o povo hoje coloca aí no Facebook, indo para o monte orar.
não tinha Facebook para colocar, nem Instagram, né, para tirar foto, dizer estou no monte orando pelos pedidos. Mas Daniel se retirou para ir para a beira do rio, para orar, talvez por, né? E aí tinha alguns acompanhando, e de repente ele ergueu os olhos e olhou. Ele estava na beira do rio, ergueu os olhos, e é importante essa expressão, ergueu os olhos, porque assim como no capítulo 8 de Daniel, aquela confusão que o povo faz, no capítulo 10 o povo faz uma confusão muito grande aqui, e eu não estou falando isso como erudita, não, estou falando isso como quem acredita na Bíblia, que a Bíblia explica a própria Bíblia, que o Espírito Santo faz compreender ao simples a verdade. Aqui está tudo escrito muito claro, mas o povo faz uma confusão tão grande. E é por isso que Daniel diz, ergui meus olhos e olhei. Ele estava na beira do rio e ergueu os olhos e olhou. E aí Daniel descreve aqui uma visão deslumbrante que parece muito com aquela visão que João teve de Jesus lá no livro de Apocalipse. Ele descreve, né? Olhos como chamas de fogo, corpo como berilo, e ouro revestido, e pé semelhante à cor do bronze polido, e a voz como voz de uma grande multidão. Então, o que Daniel descreve é a visão de Cristo glorioso, a mesma visão que João teve. E aí, ele fala que ele teve a visão e os que estavam com ele não viram nada, mas sentiram aquela presença tremenda e saíram correndo. Deixaram Daniel sozinho. Sentiram, né? Eu imagino para Daniel ter visto de uma forma tão gloriosa, lá no capítulo 2 explica direitinho, aquela visão, deve ter acontecido um movimento ali. O vento soprou, as águas deram uma agitada, né? E aí saíram quente, e Daniel ficou lá sozinho. E sabe o que diz a palavra de Deus, queridos? Que Daniel, quando teve essa visão, ele desmaiou, porque ele diz que caiu com o rosto no chão. Quando ele começou a ouvir as palavras, aqui no versículo 8, ele diz que quando ele foi deixado sozinho, ele ficou sem força nenhuma. A formosura foi transfigurada em corrupção, ou seja, ficou todo desconjuntado, né? E ele ficou sem força, e quando ele ouviu a voz das palavras do Senhor Jesus, que era mesmo o Senhor Jesus aqui, e a gente tem provas disso, ele então desmaiou, porque ele disse, tão profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão. Aqui a gente tem, queridos, uma descrição do que acontece quando uma pessoa sente mesmo. Não precisa nem ver, né? Basta sentir a presença de Deus. Os que estavam com Daniel não viram, mas sentiram a presença de Deus e tremendo, deram no pé. E sabe o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo esse capítulo? Desse povo que diz, cara, cadê você? Falando para Jesus. E desses cânticos que dizem que está adorando o Rei Jesus e diz, você é para mim, né? E Daniel, esse homem de oração, esse senhor de seus 80 e poucos, quase 90 anos aqui, quando ele teve uma visão de Jesus, o Rei da Glória, ele ficou desfigurado, ele ficou sem força e ele desmaiou diante da visão. E aí é onde a gente não entende como que essas pessoas conseguem colocar luzes e faroletes e um chapéu na cabeça e bonés e tantas coisas e olhar para esse Rei da Glória e te falar para ele, oi cara, como? Queridos, a única explicação que eu tenho, me perdoe quem está me ouvindo em casa se não gostar, eu estou te pedindo perdão por você se sentir ofendido, mas essa é a verdade. É impossível ver o Rei da Glória e se manter do mesmo jeito que está. É impossível, porque ele é o Rei da Glória. Um anjo. Capítulo 9, aqui quando Daniel viu Gabriel voando rapidamente, Daniel já ficou, né? Era Gabriel. Agora, diante do Rei da Glória, queridos, no mínimo decência. No mínimo decência. No mínimo respeito. Trate-o como o rei que ele é. Chame-o de Senhor. Exalte o seu nome, honre a ele. Porque ele não aceita isso, não. A única explicação que eu tenho é que a pessoa não conhece o Rei da Glória. Elas chamam o nome
dele. Elas citam o nome dele, mas elas não conhecem, porque a partir do momento que conhecer, fica igual Daniel. E aí ele desmaiou, caiu no chão e de repente entra aqui uma outra figura, né? E aqui o povo faz a confusão, dizendo que não era Jesus, ou que era Jesus, que Jesus era Gabriel. Nada a ver, porque lá no capítulo 9, Daniel fala que Gabriel veio voando, e aqui ele diz como. Esse ele nunca tinha visto. A experiência de Daniel com Cristo foi aqui no capítulo 10. Ele nunca tinha visto o Senhor. E é por isso que ele ficou do jeito que ele ficou. E aí, quando ele estava lá desmaiado com o rosto no chão, de repente aparece uma outra figura. E ele diz, e aí veio uma mão me tocou. E me colocou sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Sabe como? De 4, amados. O homem estava desmaiado no chão. Um outro anjo veio. Já não era o Senhor estava lá. Ele olhando para ele, no meio do rio. Ele aqui e enxergando ele lá, por cima dos ares. E aí um outro veio, colocou a mão nele e falou assim para ele, viu? Você tem que ficar de pé. E aí, não tinha força nenhuma, desmaiado, ficou de 4. Joelhos e palma das mãos. 4 pés, amados. Ficou Daniel, na beira do rio. E aí, ele disse-me ele. E eu acredito que esse disse-me ele era o Senhor Jesus. Para quem ele estava olhando, disse-me ele, ó Daniel, homem grandemente amado. Do jeito que Gabriel falou com ele no capítulo 9. Entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé. Ó Jesus, tem força não? Pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou essa palavra, levantei-me tremendo. Conseguiu levantar mais? Tremendo, amados! Como que esse povo consegue tratar o Rei da Glória de uma maneira tão ínfima como tratam? Eu não entendo. Eu nunca ouvi glorificado. Creio que um dia eu verei. Mas eu tenho muito temor a comparecer diante dele. E aí, ele disse, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia que tu dispuseste teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por suas palavras. O próximo versículo tem aqui o ponto de controvérsia, que nós não vamos entrar nessa, mas eu vou explicar para vocês qual é o ponto de controvérsia, para vocês não serem enganados. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Está dizendo aqui que aquele a quem Daniel estava vendo, aquele para quem Daniel estava olhando, falou para Daniel que desde o primeiro dia que Daniel orou, já fazia quantos dias Daniel estava orando? 21 dias. Aquele disse para Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, a sua oração foi ouvida. E aqui entra um ponto de controvérsia, prestem bastante atenção. E ele disse, mas eu não pude te atender imediatamente, com as minhas palavras, eu estou colocando isso. Você não pôde, não eu não pude, é você não pôde. A sua oração foi ouvida, mas não pôde ser atendida imediatamente, porque eu estava lutando com o rei da Pérsia que me resistiu. E aí Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me. Olha só, um grupo de religiosos aí, um grupo grande, bem grande, diz que, alguns dizem que era Gabriel, esse anjo, e outros dizem que era Jesus, e o nome de Jesus é Miguel. Mas como que aqui era Jesus se ele diz que Miguel veio ajudar? E aí os que creem que é Jesus, eu creio que é Jesus, porque a visão é a mesma, João, diz, mas não pode ser Jesus, porque Jesus, ele é soberano, Jesus não precisaria da ajuda de Miguel. Queridos, são estudiosos, me perdoem, eu acredito que não vão nem me ver, esses estudiosos nem veem, mas tudo bem. São estudiosos da palavra, mas não examinaram a palavra até o fim, porque é uma questão tão simples. Jesus é o Rei da Glória, e ele tem exércitos de anjos ao seu dispor. Nenhuma autoridade da terra sai em nenhuma missão sem pelo menos alguém, um acompanhante. Por que que o Rei da Glória viria da glória do céu? Ele não tinha encarnado ainda e ele não poderia vir acompanhado dos seus anjos? Primeira questão, tá? Essa é uma questão de raciocínio lógico, humano. Agora, uma outra questão que é uma verdade
palavra de Deus entende que o diabo, ele tem servos na terra, demônios e humanos, e ele delega de uma forma organizada funções e tarefas para cada um de seus servos. Para cada região tem potestades, principados, demônios e pessoas a serviço do diabo. Jesus está dizendo aqui para Daniel, o principado que governava a Pérsia, que cuida desse reinado persa, ele me resistiu. E é tão claro para mim, queridos, eu espero que seja para você, que aqui está falando do livre-arbítrio humano, sabe por quê? O diabo, diz a palavra de Deus, que ele é o acusador do povo de Deus. E ele entra, ele interfere nas orações dos santos. E o argumento que ele usa é exatamente o livre-arbítrio. Ele pega a liberdade que as pessoas têm e usa contra elas. E eu, na minha humanidade, que a Bíblia não fala disso, na minha humanidade eu imagino que esse principado da Pérsia, quando viu o Rei da Glória descendo para atender Daniel e para revelar para Daniel as últimas coisas que nós vamos ver no capítulo 11, no capítulo 12, esse principado chegou diante de Jesus, o Rei da Glória, e disse: não, eu mando nesse negócio aqui. Eles escolheram o seu povo, Daniel, por exemplo, Daniel, seu amadinho, ele escolheu ficar na Pérsia. Ele está aqui na Babilônia. Ele escolheu ficar sob o comando do imperador persa. Então, eu tenho o direito de agir na vida do seu povo. É assim que ele trabalha. Ele é covarde. Como o pastor Nilcinho falou, que ficou marcado na minha cabeça, a galinha. Despena a galinha, dá milho para ela e a bola cai no conto dele. Ele literalmente cria o problema, depois ele traz uma solução para o problema e ele deixa as pessoas escravas dele. E é isso que ele faz. E para mim é tão simples. Isso, muito simples. Porque todo ser humano pode dizer sim ou não para o Rei da Glória. Triste realidade. Bom seria que todo ser humano fosse obrigado, como nós cantamos. Os povos se curvam. Se fosse hoje já essa realidade, Jesus não teria enfrentado aquela resistência do rei da Pérsia. Mas essa realidade ainda não acontece hoje. São poucos aqueles que se curvam diante de Deus. E o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, o demônio que cuidava lá daquela parte, ele resistiu a Jesus com esses tipos de argumentos. Eu acredito, isso para mim é muito simples. Então, para quem acredita que foi Jesus que apareceu, qual o problema de que Miguel, o príncipe do povo de Israel, teve que ir ajudar Jesus? Sabe por quê? Porque se Satanás tem para cada região um principado e uma potestade, o Deus eterno também tem para cada nação um príncipe. E para o povo dele, o povo de Israel, é o primeiro príncipe, o principal dos príncipes. O príncipe que cuida do povo de Israel é o arcanjo Miguel. É normal, qual o problema? Do Deus eterno designar para cuidar do seu povo o principal príncipe. E eu acredito que Miguel foi até lá, na minha humanidade, e falou: ei, pode parar. Daniel foi para cuidar, foi para ajudar, para ele lá jejuando e orando. Pode soltar suas garras aí, como nós já aprendemos a orar, né? Tira suas garras daí. Pode tirar os impedimentos da oração de Daniel, porque ele, como povo de Deus, tem direito de escolher ficar aqui. Mas ele escolheu ficar aqui na Babilônia, mas ele não serve nem a você e nem ao seu Senhor. Ele serve a este Senhor, que é o Rei da Glória. Então, Jesus teve a autorização, porque tinha um humano intercedendo e o príncipe guerreiro, defensor de Israel, argumentando com o príncipe do diabo. Porque o príncipe do diabo, queridos, vocês estão pensando que o diabo cede facilmente? O diabo não cede facilmente não, viu? Ele resiste mesmo. Então, eu não tenho nenhum problema em saber que Jesus é o Rei da Glória, ele é o Rei da Glória, soberano, exaltado, glorioso. Mas para ele agir na vida de um ser humano, meu Deus, tão pequeno, ele precisa que esse ser humano diga: pode reinar, Senhor Jesus. É preciso que esse ser humano diga: pode entrar,
como é que é aquele que a gente canta, a casa sua, né? Pode entrar, por favor. Rei da glória, é um desafio isso na minha concepção, queridos. O Rei da glória é glorioso, ele precisa esperar que eu e você digamos para ele: pode reinar, Senhor Jesus, na minha vida. E para mim, essa batalha que aconteceu aqui foi isso. Tinha o povo de Israel, estava lá na Babilônia, e eles então, aquele principado que estava controlando o Império Persa ali, ele estava reivindicando de Jesus, que ele é desaforado, ele é abusado mesmo, ele estava reivindicando de Jesus o direito de continuar massacrando o povo do Senhor que estava lá em Jerusalém, porque ele podia dizer assim: estão dividindo. Você está aí preocupado em dar vitória para esse povo, que nem eles amam a sua terra. Onde é que eles estão? Esse que está lá de joelhos, orando e clamando, onde ele está? Ele está dentro do palácio. Porque é assim que o diabo faz. Ele usa de argumentos diante do Rei da Glória. E o Rei da Glória, ele é justo. Ele é justo. Nunca que ele vai fazer como alguns pais fazem por aí, né? Passar a mão na cabeça dos seus filhos. Então, Miguel, para mim, é muito simples essa matemática, essa conta. Miguel foi até lá, justo, príncipe da Pérsia e príncipe para defender o povo de Israel e dizer: o Rei da Glória pode ir lá levar resposta, o Rei da Glória pode ir lá levar revelação, porque o povo de Deus está pedindo por isso. Simples assim. E lá no capítulo 12 a gente tem uma explicação clara disso. Muito claro. Mas o povo faz uma miscelânea, vocês não fazem ideia, viu? Vocês não fazem ideia da miscelânea que o povo faz em cima desse capítulo 10 aqui, que eu não consigo entender como é que são tão eruditos. E uma questão tão simples, livre-arbítrio, Deus nos fez livres, gera essa controvérsia. E aí então, continua o Senhor falando com ele: agora eu venho para fazer entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois a visão é para muitos dias. E nós vamos ver a visão no capítulo 11. E aí então, quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face no chão e tornei-me mudo. O que aconteceu com Daniel? Quando ele ouviu as palavras da visão que está descrita no capítulo 11, ele ouviu. Mas na hora que ele ouviu, ele colocou o rosto no chão, porque ele ouviu e entendeu, queridos. E vocês vão ver a descrição dessa visão no capítulo 11. O capítulo 11, a visão que Jesus deu para Daniel, ela foi tão clara e ela aconteceu de um modo tão preciso, que os incrédulos, os céticos, dizem que era impossível Daniel ter escrito essa palavra na época dele. Eles dizem que isso foi escrito lá depois que aconteceu. Porque é detalhadamente tudo o que já aconteceu na história dos grandes impérios mundiais. E a última parte, que é a última semana que nós sabemos que falta acontecer, né? Que tem também uma descrição muito clara, que nós vamos saber direitinho na hora que estiver acontecendo. E os sons, os barulhos já se ouvem por aí. E aqui diz que quando Daniel ouviu as palavras da visão, ele colocou o rosto em terra e ficou mudo, perdeu a voz. Sabe quando você fica sem argumento, você não sabe falar, você vai falar o quê? Ele falou: e agora, o que eu faço? Quem sou eu aqui para falar alguma coisa diante de uma visão tão tremenda? Daniel, ele ficou mudo porque era como se ele dissesse assim: estamos lascados, não tem o que fazer. É melhor cruzar os braços e aceitar. Mas nós vimos no domingo, no livro de Esther, quando o povo de Deus jejua e ora, milagres acontecem, porque é pela oração de um justo, diz a palavra de Deus, que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Foi pela oração desse homem. Lá em Jerusalém estava todo mundo chorando, lamentando, sofrendo dores e ais. Mas esse homem que estava fora do cenário jejuou e orou, e por causa da oração dele, o Rei da Glória pôde vir e falar: Daniel, vou te mostrar tudo que vai acontecer para você saber. Tem que acontecer muita coisa terrível, tem que acontecer, já estão determinadas, como nós vimos lá nos capítulos anteriores. Mas não, Daniel, eu vim foi para te tranquilizar, que vai ficar tudo bem. Como eu digo sempre, vai dar tudo certo. Daniel ficou mudo, sem palavra, mas o que Jesus estava dizendo para ele é: Daniel, fica tranquilo, vai acontecer tudo isso, mas vai dar tudo certo. E aí, queridos, quando ele ficou mudo,
novo, entra aquele outro personagem, que nós vamos ver. E aí, eis que como a semelhança dos filhos dos homens, tocou os meus lábios, então abri a minha boca e falei, e disse para aquele que estava diante de mim. E aqui a gente tem mais convicção que é o Senhor Jesus, porque os anjos não aceitam a adoração. E Daniel disse, ó meu Senhor, pode ver que lá no capítulo 9 ele diz, e Gabriel veio, mas ele não chamou Gabriel de Senhor. Aqui ele diz, ó meu Senhor, pela visão eu fiquei todo dolorido. E o povo canta, pula, né? Canta, pula e rodopia e chama Jesus de você. Pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim e nenhuma força retive. Pois como pode o servo, ele, deste meu Senhor, falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente, nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente, tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse. E aqui eu acredito que quem estava falando era só Jesus. O outro, o anjo, ele veio com o propósito de fortalecer Daniel, porque ele já sabia, né? Jesus já sabia que quando Daniel visse, Daniel ia ficar daquele jeito, desfigurado, sem força, desmaiado, tremendo, cheio de dores, queridos, porque a realidade espiritual, ela está muito além da nossa roupagem humana, da nossa roupagem carnal. E aí, literalmente, quando eu explicava para vocês no início, né, das nossas vigílias, que alguém rodopia quando sente o poder de Deus, e a gente tem as exceções, eu estou falando de quem sente de fato o poder de Deus, entra aquela explicação que foi o que o Espírito Santo me deu quando eu não acreditava, né? Que é como se a gente enfiasse o dedo na tomada. Eu tô aqui com meu cabelinho arrumadinho, de vez em quando passar a mão nele, né? Mas se eu enfiar meu dedo na tomada, vai ficar assim, ó. Por quê? É uma quantidade de energia que o meu corpo não suporta. Então, uma pessoa, quando sente o poder de Deus, um ser humano normal, ele fica todo, né, desajeitado. Não tem como a pessoa ficar da mesma forma que ela está diante do Rei da Glória. Não tem como, o poder de Deus é muito grande. E aí ele fala que ele ficou cheio de dores. Queridos, é por isso que o Senhor, na glória de Deus, nós não podemos suportar, né? Nós temos que esperar quando o Senhor transformar o nosso corpo, isso que é corruptível, se transformar em corruptibilidade. Então a gente vê aqui que novamente aquele anjo tocou nele, e aí continuou a palavra, né? Ó homem grandemente amado, não tem, meu Pai seja contigo, ser forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido, e aí Daniel conseguiu falar de novo, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. Ou seja, ele estava tendo um diálogo com Jesus. Jesus falava e ele ouvia. O anjo que estava com ele veio para, né, dar aquela força, né, dar aquele suporte para ele conseguir suportar a visão. E aí então ele disse, sabes porque eu vim a ti? Eu agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu me for, para onde? Para a glória? Eis que o príncipe da Grécia virá. E aqui Jesus está dizendo, eu vou voltar, vou guerrear com o príncipe da Pérsia, porque estava, né, já estava determinado o tempo do fim do reinado persa. E aí ele já deixa claro que depois do reinado persa viria o reinado da Grécia. E aqui então Jesus deixa claro para nós que quem está por trás desses grandes impérios, desse poder de governos aí, é o rei do mundo. Ele é que controla essas coisas, mas sob a presciência de Deus. Deus é quem determina todas as coisas, ele tem o controle da história, e quando é necessário interferir para socorrer e ajudar seu povo, ele interfere e socorre e ajuda. E é por isso que nós não precisamos ter medo. Nós precisamos receber a mensagem que Jesus levou para Daniel. Vai dar tudo certo. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Então, eu te mostrarei, continuou o Senhor falando, aquilo que está na escritura da verdade, que eu creio que era a verdade celestial, registrada no céu. E ninguém há que se mantenha comigo nessas coisas, exceto Miguel, nosso príncipe. Aqui Jesus está simplesmente dizendo que quem participa, que estava participando com Jesus daquele processo, em se tratando de anjos, era só Miguel, porque Miguel é o anjo, ou príncipe divino,
encarregado de cuidar do povo de Israel. Então, o reino de Deus é organizado. Para mim, isso aqui está muito simples. Para vocês também? Vocês têm algum problema que Jesus, o Rei da Glória, veio acompanhado de Miguel e de outro anjo? Eu não tenho nenhum problema com isso. Ele continua sendo o Rei da Glória, maravilhoso e lindo, não posso vê-lo, porque se eu ver, imagina como é que eu vou ficar, né? Meus cabelinhos pranchados, vai ficar complicado. Então, nós vamos esperar para ver o face a face lá na glória. Agora, só para provar isso que eu estou dizendo, porque talvez, quem sabe, algum erudito fique sabendo que eu falei isso e vai me chamar de louca, né? Só para provar isso que eu estou falando, nós estamos lá no capítulo 12, no versículo 5, porque capítulos 10, 11 e 12 falam da mesma visão. Capítulo 10 fala do jejum, da oração de Daniel, fala de como ele se sentiu, fala de o que Jesus argumentou com ele, por que ele estava jejuando e orando, mas não descreve a visão. Capítulo 11 descreve a visão, capítulo 12 é o desfecho, mas fala da mesma coisa. Na hora que vocês verem em casa, vocês vão ver. Capítulo 12, versículo 5 diz assim, ó: então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois. Um neste lado da margem, lembra de um que tocou na boca dele para ele falar, que tocou no ombro dele para ele ficar de pé, que tocou nele para fortalecer e ele levantar, né? E aí diz, ó, olhei e eis que lá estavam outros dois. Um neste lado da margem, ou seja, junto com Daniel, e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Onde é que estava Jesus? Onde é que estava o glorioso? Por cima das águas do rio. Jesus por cima das águas do rio, conversando com Daniel, mostrando a visão para Daniel. Um anjo do lado de cá para fortalecer Daniel e outro anjo do lado de lá na retaguarda, queridos. Jesus é o Rei da Glória. Se Jesus quisesse ter levado um monte de anjos, ele poderia levar, mas só precisam dois. E Miguel que foi lá para falar para o príncipe da Pérsia, ó, solta aí, libera a bênção aí, né? Pode tirar as mãos que você não tem direito. E aí então, um diz para o outro, né? Um disse, talvez um estava do outro lado, quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? Ou seja, o anjo que estava, um dos anjos que estava acompanhando Jesus, virou para ele e falou, quando que vai acontecer isso? Porque eu imagino que quando Jesus deu para Daniel a visão, queridos, eu imagino que o negócio fica tão patente, né? E devia ficar tipo um telão ali para Daniel ver, porque as coisas são muito precisas. Nós vamos estudar no capítulo 11 da semana que vem e vocês vão ver. Mas a mensagem de Deus para nós, nesse capítulo 10, não é essa discussão que o povo tem aí, se era Jesus, se não era Jesus. Eu creio que era Jesus por causa da descrição, que é igual a de Apocalipse, né? Eu creio que era Jesus porque Daniel diz, como que esse servo pode falar com ele, com o meu Senhor? Daniel chama ele de Senhor e ele aceita. Nós temos vários casos de aparição de anjos na Bíblia. E quando alguém se dobrava para adorar o anjo, ele dizia, não me adore não, que eu sou teu conservo. E nesse caso, aquele vestido de linho deixou Daniel chamá-lo de Senhor. Então, é o Senhor Jesus, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Junto com ele estavam dois anjos que tocavam em Daniel, que fortaleciam Daniel, um do lado de cá e outro do lado de lá. E Miguel talvez foi lá e falou, ó Jesus, pode deixar isso aqui comigo? Pode ir lá atender viu, meu Senhor, deixa comigo. Gente, se um presidente, um governador, um prefeito, sai numa... Lógico que eu não estou comparando, né? Jesus é o Todo-Poderoso, mas eu expliquei a questão do livre-arbítrio. Se Jesus ouve a oração do crente, o crente orou, Jesus escuta. O Senhor escuta, o Pai escuta. Mas se aquele crente tiver com a sua vida torta, o principado daquele lugar não deixa a oração ser respondida. Não é que ele vence Jesus, ele vence o ser humano. O diabo vence o ser humano com muita facilidade, porque qualquer punhadinho de vinho compra. Então o diabo chega no Senhor Jesus, chega no Pai, no Deus eterno, e diz, não, ele não vai receber a bênção, não, sabe por quê? Ele está com mágoa no coração, ele está roubando, ele está mentindo, ele está... Não, ele não vai receber não. E aqui, queridos, quando alguns dizem que é Miguel, é até bom falar sobre isso, sobre disputa, né? Essa disputa que existe
Existem batalhas no reino espiritual que nós não vemos, mas elas acontecem todos os dias. Os que argumentam que Jesus é Miguel, né? Jesus não é Miguel. Jesus é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus. E Miguel é o principal príncipe, o arcanjo que cuida do povo de Deus. E aí, para resolver essas questões aqui, né, que esse povo tem até hoje, Jesus veio, nascido de mulher, e o seu nome será Emanuel, e ele foi ungido, e nós conhecemos a história e o amamos, recebemos ele como Senhor. Mas em se tratando de batalha espiritual, aqueles que defendem a ideia de que Jesus é Miguel, eles usam também um texto que não tem nada a ver. Eu não sei como é que pega uma coisa tão simples, está escrito de forma tão simples. Inventa uma teoria, queridos. Inventa uma teoria, pegando a verdade de Deus e transformando em mentiras. Isso está escrito na Bíblia aí, no final dos tempos. Muitos apostatarão da fé, ou deixarão a fé genuína, ensinando doutrinas de demônios. Falando de coisas que não viram e não entendam, enfim. E aí os que defendem a ideia de que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, diz que quando Judas se refere que Satanás disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel, que não podia ser Miguel anjo, que só podia ser Miguel Jesus. O que tem a ver com isso? Se está dizendo que é Miguel é o príncipe que cuida do povo de Israel. E se é Miguel que cuida do povo de Israel, quando Deus decidiu não deixar o corpo de Moisés à amostra para que ninguém idolatrasse Moisés, ou para que não profanasse mesmo, enfim, foi Miguel que veio cuidar do assunto. Ele é o responsável pelo povo de Deus. E aí eles dizem que Jesus era Miguel, e que Jesus guerreou com Satanás pelo corpo de Moisés. E aí já diz que Moisés não foi enterrado, que Moisés foi levado para o céu, que ressuscitou glorioso. Vocês não têm noção do que esse povo vê. Eu não sei de onde é que eles tiram isso, porque isso não está escrito na Bíblia. E nós já aprendemos, as crianças aprenderam, as crianças dessa igreja aprenderam, que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas pertencem ao nosso Deus. Está escrito que Miguel batalhou com Satanás pelo corpo de Moisés. Por que vai dizer que Miguel é Jesus? Não dá, não entra na minha cabeça essas questões que para mim, me perdoe quem vai me ouvir, se isso for chegar ao ouvido de algum estudioso, para mim são questões tolas. A Bíblia diz que Miguel é Miguel, por que vai chamar Miguel de Jesus? A Bíblia, quando Jesus aparece no Antigo Testamento, fala o anjo, não dá nome. Ou nesse caso aqui diz, um homem vestido de linho. E quando fala vestido de linho, é porque os sacerdotes, quando iam se apresentar, o sumo sacerdote, quando ia se apresentar diante de Deus, representando o povo, eles tiravam aqueles aparatos da roupa sacerdotal e eles ficavam apenas com uma veste de linho branca. Então aqui Jesus está dizendo, eu sou o sumo sacerdote do meu povo, sou eu quem dou vitória para o meu povo, sou eu quem liga o meu povo ao Pai, nesse sentido. E eu não sei de onde é que eles tiram essas teorias dos sonhos e visões que não vêm de Deus, talvez. Dos livros históricos, mas que não são comprovadamente inspirados. E nós temos que ter esse livro, que é a Bíblia Sagrada, como a nossa regra de fé e prática. Aqui Daniel explica claramente no capítulo 12 que ele viu Jesus por cima das águas e dois anjos do lado de cá e outro do lado de lá. Qual o problema nisso? Nenhum problema, né? Mas a verdade de Deus para nós hoje, queridos, vamos ficar de pé, é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E que nós, mesmo diante de um quadro, seja ele qual for, o quadro de hoje está pior do que aquele que Daniel estava vendo em Jerusalém, viu? Lá em Jerusalém, eram os samaritanos, representados por 3 personagens que eu não vou nem citar para a gente não lembrar de tempos difíceis na igreja Canto Novo. Mas eram os samaritanos e aquele povo terrível que queria impedir a reconstrução dos muros. Hoje, a gente vê os reinos se movendo, não para adorar o Rei da Glória. Nós estamos vendo as coisas acontecer debaixo do nosso nariz,
de maneira tão fácil de entender, parece que as pessoas estão alienadas, elas não querem entender, os reinos estão se movendo para se juntar contra o Rei da Glória. E vão perder feio, porque o Rei do mundo, que governa os impérios, que lidera os impérios mundiais, ele tem os seus dias contados. Foi dado a ele um tempo, e aos servos dele, eles têm um tempo para agir. Mas os dias estão contados e o fim já foi determinado, conforme Jesus falou para Daniel. Mas assim como Daniel estava apavorado diante daquela visão, mas ele se pôs a jejuar e a orar. E ele jejuando e orando, querido, já não foi Gabriel que veio voando rapidamente em direção a ele, mas o próprio Rei da Glória veio até ele. Então o que Deus fala para mim e para você é que nós devemos jejuar e orar pelas questões geopolíticas, pelas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós devemos jejuar e orar pela igreja de Deus. Nós devemos jejuar e orar pelos cristãos que estão sendo massacrados. Toda vez que passar na nossa cabeça, Jesus, espera mais um pouquinho, porque, né? As jovenzinhas aí, eu quero casar primeiro, eu quero ter um filho. Quando passar isso na sua cabeça, você lembra, mas eu tenho irmãozinhos meus sendo mutilados lá fora. Então eu não posso pedir para Jesus esperar. Eu tenho que pedir para ele voltar. Porque o Senhor Jesus, o Rei da Glória, precisa ouvir do seu povo. Ora, vem, Senhor Jesus. Porque os principados do Brasil e de todas as nações argumentam diante do Deus vivo, dizendo: não precisa desse pinguinho aí não. Como diz, não precisa atender a oração de Daniel. Não atende a oração desse pinguinho aí não, porque os outros estão gostando. Mas o anjo encarregado de cada nação também vai argumentar e vai dizer: atende sim, Jesus, porque aqueles que estão intercedendo é porque eles já entenderam, e os outros também entenderão, e nós vamos continuar orando, queridos. A mensagem de Deus para nós hoje é: ore mais, jejue mais, porque Deus ouve as nossas orações. Às vezes Ele não atende as nossas orações imediatamente, porque existe uma resistência do maligno por conta da maldade humana. As pessoas, queridos, elas se deixam parar por coisas tão pequenas, e isso impede o mover de Deus, impede o mover do Espírito Santo no meio da igreja, impede o mover dos anjos para trazer resposta do céu, por causa das pessoas que estão ocupadas com brigas, com rixas, com contendas, com tantas outras coisas aí, humanas. Eu não sei quanto a vocês, eu espero que vocês estejam com o mesmo sentimento que eu. Cada vez mais eu tenho convicção que a melhor opção, que a única opção segura é servir ao Rei da Glória. Eu não sei quanto a você que está me assistindo aí em casa. Como é que está o conforto do seu sofá na sua casa. Mas eu te desafio em nome de Jesus Cristo a jejuar e orar por mudanças. Eu te desafio em nome de Jesus a clamar: Maranata. Vem, Senhor Jesus, porque nós precisamos do Senhor. Vem mudar essa história. Venha teu reino na terra, porque em breve, queridos, nós teremos um período muito gostoso de se viver na terra. Mas para isso, Jesus precisa voltar e levar a sua igreja, a fim de que o povo de Israel abra os olhos e entenda que o Rei da Glória, o ungido de Deus, o Messias já veio, já morreu e já ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada por revelar de um modo muito simples a tua palavra para nós. Nós não temos nenhum problema de reverenciar Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós não temos nenhum problema em dizer que Ele é o Rei da Glória e o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, por causa desse capítulo 10 de Daniel. Muito pelo contrário, nós ficamos ainda mais maravilhados de perceber que o Senhor Jesus saiu da glória para atender a oração de Daniel, para tirar a angústia e a aflição que Daniel estava por conta do sofrimento do teu povo, lá na reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Pai amado, como é bom saber, como é reconfortante saber
que o Senhor ouve as nossas orações e que elas não são atendidas de imediato por causa das questões humanas, das questões do livre-arbítrio que o diabo usa como ponto de resistência para o manifestar da glória do Senhor na vida do teu povo. Senhor Deus, mas nós te louvamos porque os teus anjos, que são espíritos ministradores, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eles foram lá naquele dia e Miguel foi até aquele principado da Pérsia e os outros anjos acompanharam Jesus para confortar Daniel. Nós te louvamos porque o teu exército celestial continua ativo e os teus anjos continuam socorrendo o teu povo. Ori cantoraba sui genai, como diz, demove de cantoraba súria. Senhor Deus, que bocas se abram de fato e que mãos se levantem verdadeiramente, que povos se curvem, que os joelhos se dobrem diante do Rei da Glória e nós invocamos ao Rei da Glória nesta noite, neste lugar, e nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem socorrer o seu povo. Verdade é que muitos do povo de Deus estão num estado de letargia, num estado de sonolência, num estado de dormência, mas existe um remanescente fiel que, assim como Daniel, jejua e ora, e nós nos juntamos a estes nesta noite para dizer: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti e dependemos de Ti. Amado Deus, nós te adoramos nesta noite e te agradecemos por Sua palavra. Guia-nos na verdade da Sua palavra. Livra-nos da corrupção do mundo, livra-nos do engano dos homens e livra-nos do engodo do diabo, Senhor. Pai amado, essas questões de controvérsias, eu creio que não vão fazer diferença, meu Senhor. O importante é que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, meu Pai, meu Deus, não deixe que o seu povo fique perdendo tempo com debates tolos, não. Mas que a gente gaste o nosso tempo em oração na Tua presença, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Pastor Jefferson, por favor. Louvado seja Deus. Aleluia. 2 capítulos para nós terminar, Daniel, né? Só 2 capítulos. Depois nós vamos passar mais 2 semanas falando da parte dos próprios reis que tem por aí, né? O humanismo. E agora, pior do que isso, o transhumanismo. E aí vamos encerrar essa campanha e vamos ver o que Deus prepara para nós. Amém, glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus, né? O que nós temos que fazer a respeito do que tem acontecido no mundo, de um modo geral, é analisarmos tudo à luz da palavra do Senhor, né? À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Que aí a gente vai confrontar o que está acontecendo com a palavra e a gente vai ver que realmente está se cumprindo tudo o que foi dito, né? Tudo que foi escrito e tudo que tem que acontecer realmente. Amém? Vamos receber a bênção apostólica nesta noite, então. E que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja e principalmente com a igreja perseguida por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que assim creem, digam amém. O nosso versículo 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Boa noite a todos e até a próxima reunião.